Olá para todos os participantes, as participantes, organizadores, organizadoras do nono Simpa. Agradeço a vocês pelo convite, pela possibilidade da gente estar podendo compartilhar esse momento e essas reflexões em torno de uma temática tão candente, né, e necessária nesse momento, que é debater os desafios atuais da segurança alimentar e nutricional, né? Num contexto desafiador como esse, ano de 2020, num contexto de pandemia global, a temática da saúde, ela emerge como centralidade, efetivamente, para a gente estar debatendo, autorrefletindo e refletindo coletivamente ações, narrativas, práticas, mais do que urgentes em termos de construção de alternativas locais, territoriais e globais. Então, um agradecimento a todos vocês pela presença e pelo convite. Justificar a ausência minha também, né, de estar ao vivo hoje, por eu já ter assumido outro compromisso depois que eu acabei me organizando aqui, né, nesse ajuste de vida online e digital. A gente acaba ainda precisando fazer alguns ajustes, então foi uma dessas questões. Mas aí na apresentação que foi enviada para vocês tem o meu contato, tem os meus dados, qualquer dúvida entre em contato, a gente super aberta para diálogos, para enviar material, caso queiram. Tá aprofundando algumas das dimensões que vai ser trabalhadas aqui agora, e perguntas que sejam possíveis, então a gente está compartilhando também com a colega de trabalho, a Fernanda Savic, que faz parte, que é membro também do GT de Saúde e Agroecologia, ao qual eu faço parte, né, na Associação Brasileira de Agroecologia. Então, rapidamente, assim, né, me apresentando e para contextualizar o porquê da problematização, né, de interfaces de saúde e agroecologia na segurança alimentar e nutricional, e por que debater isso desde a noção de interseccionalidade de gênero, classe e raça. A temática da SAM, ela acompanha a minha trajetória acadêmica há bastante tempo, então, né, acredito que já devo ter sido colocado. Sou engenheira agrônoma, meu nome é Cristiane Coradinha, sou engenheira agrônoma e naturóloga, e eu trabalho, então, há mais de 15 anos, tanto com agricultura familiar, agroecologia, e mais recente, né, também há uns 10 anos, eu me aproximei do campo da saúde, das práticas integrativas e complementares de saúde, e hoje eu fundi essas duas coisas, tanto no âmbito do acadêmico, quanto no trabalho prático, autônomo, do que eu desenvolvo. E a ação, ela veio muito já no início já da trajetória acadêmica. Então, no mestrado eu trabalhei com o Programa de Aquisição de Alimentos e Comunidades Remanescentes de Quilombo. Então, ali já emergiu para mim a relação entre toda a discussão do racismo e da diferenciação, né, de raça no contexto da produção da segurança alimentar e nutricional, e como é que aqueles povos ali vinham construindo alternativas mediante tal contexto. Também trabalhei bastante tempo em territórios de reforma agrária, e por isso também desenvolvi a minha pesquisa de doutoramento, que eu concluí nesse ano de 2020, pesquisando as agências das mulheres sem terras na produção da ecologização da reforma agrária no estado do Paraná. Trabalhei com experiências agroecológicas protagonizadas por mulheres sem terras em territórios de reforma agrária aqui, e é onde veio também com força a interseccionalidade de gênero e a minha aproximação ao que eu mais à frente vou explicar, que são a aproximação com as epistemologias do Sul e as teorias decoloniais, para a gente entender, localizar a saúde coletiva, a segurança alimentar e nutricional, gênero, classe e raça na produção das desigualdades e na produção dessas alternativas. Então, para a gente se reconhecer e se localizar um pouco mais. Uma primeira questão que se coloca aqui é partir de uma leitura, de uma discussão que a gente tem feito no GT de Saúde, que é o quê? A produção da saúde, o adoecimento, ela tem uma dimensão social fundante, né?
Não é, a gente tem um conceito desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde e que também foi utilizado por muito tempo e que ainda hoje é utilizado pelo campo da saúde coletiva, que é o quê? São os determinantes sociais em saúde, que são aquelas circunstâncias em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham, envelhecem, bem como os sistemas estabelecidos para combater doenças. Essas circunstâncias estão configuradas por um conjunto mais amplo de forças, que são econômicas, sociais, normativas e políticas. Isso quer dizer o quê? A condição minha e coletiva de produção de saúde ou de doença, ela possui determinantes sociais, não é só uma condição fisiológica da minha biologia, da minha fisiologia, do que eu como ou do que eu deixo de comer, mas o que eu como, o que eu deixo de comer e como é que o meu corpo vai reagir tem relação com a minha posição e com as relações sociais, políticas, econômicas, sociais que eu vivencio, experiencio nessa sociedade que eu vivo, tá? Então é aí que a gente entra com uma leitura mais ampliada, uma leitura coletiva de saúde e de entendimento desses determinantes, não como isso vai determinar se eu vou ser doente ou vou ser saudável, isso vai determinar o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Não é que determina, é que isso está relacionado e ele de fato constitui uma estrutura, uma base relevante que está correlacionada com a ação que eu vou ter mediante a minha posição dentro dessas estruturas sociais, tá? Então isso é bastante importante como ponto de partida para esse tema que a gente está debatendo hoje. Na sequência, o que é a segurança alimentar e nutricional dentro dessa perspectiva? Ela decorre de uma formulação da Cúpula Mundial de Alimentação de 2004 que define a ação como garantir a todos condições de acesso a alimentos básicos de qualidade em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma existência digna em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana, né? Então, quantidade, qualidade e regularidade no consumo desses alimentos, sem comprometer dimensões essenciais da vida. Essa concepção de SAN, da Cúpula Mundial da Alimentação, ela norteia o que hoje a gente tem como concepção de SAN dentro da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional brasileira. Junto a isso, o que a gente tem? No Guia Alimentar para a População Brasileira de 2014, um acumulado de que a alimentação adequada e saudável ela é um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular de forma socialmente justa a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos, sociais do indivíduo e que deve estar de acordo com as necessidades alimentares especiais, ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia, acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer, e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentável. Então, essa definição de alimentação adequada e saudável, ela é bastante completa e ela abrange aqui tanto os elementos sociais, os elementos culturais, os elementos políticos, os elementos do indivíduo, os elementos de gênero, de raça e o meio ambiente, e a natureza não humana também, né? Então, esta é a base do que a gente reivindica enquanto uma alimentação adequada e saudável. Guardem isso porque ela é bastante importante para a gente pensar, né? Essas intersecções. Abrindo um pouco mais, né? Para a gente entender como trabalhar com essa alimentação adequada e saudável, no doutorado eu me aproximei de um campo de produção de ciência social que se situa na produção das epistemologias do Sul, sociologia das ausências e das emergências, aí Boaventura de Souza Santos, e do pensamento decolonial, Aníbal Quijano principalmente, e dentro disso a crítica feminista, que é principalmente com Maria Lugones. Então, o que o Boaventura ele vai dizer pra gente que assim, se a gente tem uma dominação capitalista global,
isso já largamente pesquisado, discutido, analisado pelo materialismo histórico dialético, isso só não se dá de forma abstrata, genérica em todos os países, da mesma forma, né? Essa dominação, ela produz, para que ela se mantenha, ela produz uma linha abissal, né, de racionalidade, de pensamento, de subjetividade e de materialidade, que separa o norte do sul, produz essa linha, e isso enquanto um caractere gerador de inferiorização, como justificativa para manutenção dessa dominação e dessa exploração do norte pelo sul. Aníbal Quijano vai dizer, bom, existe essa diferenciação, mas isso aqui constitui o que ele denomina da colonialidade do poder, que é o que? A dominação colonialista global moderna, ela se ancora, ela se alimenta, ela se nutre da exploração humana assentado na hierarquização de raça. Então não é só uma simples linha abissal norte-sul, dominação dos países do norte desenvolvidos sobre os países subdesenvolvidos do sul. É uma dominação que é assentada numa ideia de raça, de inferiorização de raça, dos brancos como superiores aos de cor, aos negros, aos indígenas, né, aos mestiços, né, que estão nos países de desenvolvimento, mas que estão nos países desenvolvidos também, né? Então essa produção dessa inferiorização racializada, ela é global, e está presente também no contexto da América Latina, onde a gente se situa. Maria Lugones, feminista, do pensamento que dialoga com esse pensamento decolonial, ela vai dizer, ok, Aníbal Quijano, é isso mesmo, só que para essa dominação colonialista global se assentar, isso tem uma necessária interface, interconexão com a dominação do patriarcado, a dominação de gênero, as desigualdades de gênero. Não é só uma desigualdade racial, é uma desigualdade de gênero, porque se essa situação de exploração e de dominação que vem lá do processo colonial mesmo desses territórios, e que embora tenham movimentos de emergência que tenham lutado e hoje estejam lutando para transformar isso, essa dominação ainda se reproduz, não é só raça, aí tem gênero. É diferente você falar a dominação colonialista para um homem negro, para uma mulher negra, para um homem indígena, para uma mulher indígena, né? Então a gente precisa olhar para essas interfaces de forma interconectada entre elas. E aí por isso que o conceito da interseccionalidade para o pensamento decolonial é tão importante, né? Porque é justamente na interseccionalidade que essa flexão renda, desigualdade econômica, classe social, relação norte-sul global, mas é a raça junto com isso e é o gênero junto com isso. Todas essas coisas tensionando juntas ao mesmo tempo, que asseguram a exploração, a opressão e a dominação dos seres humanos e da natureza, tá? Então é aqui que é o nó, só que da dominação colonialista. E é justamente aqui também que se produzem as fissuras, porque se esse discurso e se essa dominação é hegemônica, é global, ela não é 100% funcionando sempre, né? Ela produz fissuras, tem um chiado na hegemonia. É nesse chiado, nessa fissura, nessa rasgadura dessa dominação colonialista que se assentam aí as possibilidades da produção de emergências e de resistências individuais e coletivas. Em termos práticos, o que isso quer dizer? Se a mídia tá me dizendo para comer alimento ultraprocessado, porque isso é bom, porque a Coca-Cola é maravilhosa e não sei o quê, o meu corpo que está ficando obeso, o meu corpo que está ficando cansado, né? Eu que estou com problemas de diabetes, o meu corpo está me dizendo que esse discurso hegemônico colonialista colapsa no meu corpo. Então eu passo a produzir uma experiência de alimentação alternativa, né? Se o discurso hegemônico do agronegócio diz que o transgênico, que a produção com alto uso de insumos químicos é o melhor e colapsa porque não consegue controlar a natureza, não consegue deter a natureza, as mudanças climáticas, aí que não dá conta e aí que colapsa,
a produção das experiências alternativas agroecológicas, elas vêm justamente nesse colapso e é aí que elas vão se construir, enquanto uma outra possibilidade de relação com a natureza e de produção de alimentos, né, em acordo com os processos simbióticos da natureza, né? Então, é importante trazer a localização dessa dominação colonialista global e das interseccionalidades, bem como das fissuras, para a gente compreender e situar aqui nisso, nessas fissuras, as possibilidades múltiplas de produção das emergências e das resistências, pensadas na dimensão campo-cidade conectadas. A gente não pode mais pensar em termos de alternativas de alimentação, de abastecimento, de circuitos curtos alimentares, pensando o campo de forma isolada, pensando a cidade de forma isolada. Não existe mais como a gente pensar em agroecologia só no campo. A gente precisa pensar em ecologia do campo, ecologia da cidade, mudança da alimentação do campo, mudança da alimentação da cidade, porque os sistemas agroalimentares, eles permeiam as territorialidades rurais e urbanas. Eles atravessam, e é nesses atravessamentos que eles vão se construindo, nessas fissuras da colonialidade, da dominação da alimentação, da dominação da agricultura, da natureza do nosso corpo, do nosso ser pela alimentação, mas da dominação do corpo território, da natureza, da terra também, né? Então, é trazer a noção do corpo território da terra junto com o corpo território humano, nessa interface campo-cidade, nessa flexão dessa construção em conjunta. E dentro disso, gênero, classe, raça, para que a gente pense e qualifique a produção das nossas experiências. Bom, mediante essas questões de esclarecimento de ordem teórica, que é para a gente olhar para a produção dessas alternativas, a gente tem alguns desafios hoje para a gente estar pensando, então, a segurança alimentar nacional nessa perspectiva. Nos últimos 20 anos, eu acredito que outros palestrantes tenham colocado aqui, a gente viveu um processo de mudanças e ganhos e conquistas de movimentos sociais, de agricultura familiar, ecológicos e de alimentação significativas no Brasil. Então a gente ainda tem quadros de fome, de desnutrição, subnutrição no Brasil, mas de fato a gente teve uma melhoria, né, desse quadro em rumo à erradicação da situação de fome, para a gente passar para um quadro de desnutrição crônica e junto com isso uma mudança tendencial da alimentação brasileira, que é o quê? E aí eu trouxe dados da POF, né, para a gente debater como é que está sendo a alimentação, essas mudanças alimentares, do padrão da alimentação brasileira e as conexões disso com gênero, raça e classe. A POF, então, Pesquisa de Orçamentos Familiares, ela vai dizer que o quê? 49,5% das calorias disponíveis para o consumo nos domicílios brasileiros provém de alimentos in natura ou minimamente processados. 22,3% de ingredientes processados, 9,8% de alimentos processados e 18,4% de alimentos ultraprocessados. Embora ela reconheça que ainda tem quase metade, quase 50% da alimentação dos brasileiros ela seja baseada em alimentos in natura e minimamente processados, o que é a orientação, né, do Guia para a Alimentação da População Brasileira, né, ancorar a alimentação nesse tipo de alimentos, a gente vem tendo um crescimento, a gente vem tendo uma redução do consumo de arroz, feijão, dos alimentos in natura ou minimamente processados, a nossa base alimentar, né, para aumentar o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso é maior e mais intenso em classes de maior renda, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, e menor densidade nas regiões norte e nordeste. Não quer dizer que não aconteça no norte e no nordeste, também acontece, mas em menor proporção. Então, ao mesmo tempo que a gente vem tendo uma mudança, né, do tipo de alimentos,
do que nos torna um corpo mais saudável, a gente vem tendo um aumento daquilo que justamente adoece o nosso corpo, que são os alimentos ultraprocessados, né? Então essa é a questão para a gente trabalhar hoje em termos de segurança alimentar e nutricional com a população brasileira, né? Central, né? Não quer dizer que a gente não precisa ter ações e ainda mais nesse período de pandemia relativos à fome, à capacidade de aquisição de alimentos da população de baixa renda, periférica, né? E de todos os estratos sociais da população, né? Em todas as regiões, a fome ela não esteja, a gente não tem dados precisos de como é que foi a evolução disso ao longo do ano de 2020, mas a gente sabe que tem situações associadas ao desemprego, à baixa de geração de renda e da economia brasileira que tem influenciado de forma interseccional aí a produção e o consumo de alimentos pela população brasileira, mas a gente carece de dados para entender isso um pouco melhor, e isso é uma questão importante hoje para a gente trabalhar. Além disso, então, a gente focar em cima dessas transformações que a gente vem tendo desse padrão alimentar da população brasileira. Então essas são as questões para a gente estar trabalhando. Para a gente ir finalizando, junto a isso, o que vem acontecendo, o que a gente vem debatido na aba, em vários espaços com essa temática da SAM, é uma culpabilização das mulheres pelo aumento do consumo da alimentação ultraprocessada. Quer dizer o quê? Bom, se essa alimentação ela não tá boa, é uma má alimentação, é responsabilidade das mulheres, o fato das crianças e de nós todos estarmos adoecendo pelo fato de estar consumindo mais alimentos ultraprocessados, e aí ao mesmo tempo uma responsabilização das mulheres pela produção de um outro tipo de alimentação. Por uma relação cultural histórica de maior relação das mulheres com atividades de cuidado. A alimentação é uma das atividades mais antigas de relação da divisão sexual do trabalho e que vem sendo atrelada às mulheres. É por isso que tem essa culpabilização das mulheres pelo que tem de bom ou de ruim na alimentação. Então nós não vamos conseguir sair desse impasse e avançar numa discussão democrática de segurança alimentar e nutricional se a gente não debater isso em termos de produção de maior igualdade de gênero, de discutir com qualidade a divisão justa, igualitária do trabalho de cuidado e a busca por equipamentos coletivos, alternativas coletivas que não responsabilizem as mulheres por todo e qualquer tipo e sorte de trabalho de cuidado, porque as mulheres estão no mercado de trabalho, elas têm duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho, isso no campo ou na cidade. E aí a gente responsabilizar elas por essa situação. É claro que uma mulher que trabalha 8, 12 horas na cidade e que chega em casa cansada, ela vai preferir um alimento mais rápido para fazer, ou vai pegar pronto, porque ela não tem tempo, tá cansada para fazer esses outros alimentos, porque uma alimentação in natura, né, outros pratos, outras coisas, ela vai exigir também um tempo para que ela seja feita e um tempo para ser consumida. Sem a gente ter uma redefinição do trabalho no contexto doméstico, da cozinha, dos homens se inserir, dos filhos se inserir, aprender sem distinção de gênero e sem a gente ter os equipamentos sociais, a gente não consegue avançar mais nesse voltar para maior consumo da alimentação in natura e minimamente processada, né? E a gente fica nesse impasse e num potencial aumento da alimentação ultraprocessada. Então a questão de gênero aqui é central, né? Não é tangencial, não é específica. Do outro lado, no campo, na produção agroecológica, não é responsabilizar também as agricultoras pela ecologização, pela produção agroecológica sustentável de alimentos. Isso precisa ser reconhecido, que se nós hoje, mulheres agroecologistas, estamos na linha de frente da produção dessas experiências, é por uma relação cultural, histórica, nossa, de maior relação de cuidado com a natureza e com as pessoas. Ótimo, só que isso se não é acompanhado de uma discussão de democratização das relações de gênero e do cuidado, né? Isso não só essencializa uma relação de cuidado da mulher com a terra, com a mãe terra, mas também reproduz e legitima desigualdades e sobrecargas de trabalho com essas mulheres.
A discussão feminista da democratização do cuidado é cuidado, responsabilidades pelo cuidado, por trabalhos de cuidado, seja a produção saudável de alimentos ou a produção beneficiada de alimentos e o consumo de alimentos saudáveis, é responsabilidades de todos, na sociedade como um todo, não é só a responsabilidade das mulheres, tá? Então, essa aqui é uma discussão bastante importante para a gente estar aprofundando. Outra questão aqui para finalizar é a relação do nutricídio com o racismo, né? A gente carece muito de pesquisas recentes e mais densas que entrem para entender a interseccionalidade de classe, gênero e raça, para entender aqui a dimensão de raça nessa interseccionalidade, como é que essa situação de pandemia, de insegurança alimentar, de desemprego, isso está afetando a vida de homens e mulheres negras, de diferentes rendas, de diferentes regiões. A gente sabe que isso afeta diferente, por uma condição sócio-histórica de posicionamento na sociedade dos sujeitos negros, afro-indígenas, indígenas, mas a gente carece, né? Isso é uma invisibilidade racial e também a gente ter essa escassez de pesquisa como uma situação que ela reproduz a desigualdade de raça, né? Essa própria invisibilidade e o não ter mais pesquisas racializadas para a gente entender isso. Então a gente precisa quebrar essa invisibilidade, esse não se ter mais dados sobre condição racializada de produção de insegurança alimentar, para que a gente entenda essas relações melhores. E só para fechar muito rapidamente, então, aqui os desafios, né? Então, para a gente também pensar a alimentação adequada e saudável, democratização da terra, reconhecimento dos territórios indígenas, territórios quilombolas, não tem como a gente pensar agroecologia sem democratização da terra, de um outro paradigma de desenvolvimento rural, né, do acesso à terra, redução de intermediários, fortalecimento dos circuitos curtos agroalimentares, a divisão sexual do trabalho doméstico igualitária, fomenta a educação alimentar adequada, saudável, agroecológica, escolas em todos os locais possíveis, fomenta a agricultura urbana, ecológica, e aí trabalhar ações afirmativas e políticas interseccionais em termos de saúde, educação e agricultura. Então, era isso para a gente ir para o debate. Agradeço mais uma vez e abraço a todos.